Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. A gente fica feliz pela tua escolha, né? E temos expectativas de que seja um tempo muito bom para todos nós, não é, Eliane? Isso, é muito bom para nós estarmos aqui, conversarmos. A gente tem sempre uma nova ideia para dar para vocês e acho que vocês também, né? Com isso, vai renovando a mente. É, hoje nós vamos falar sobre escolhas que desqualificam para o reino, né? Aliás, podia ter outros títulos, sabe? Isso. Mas eu quero falar de pessoas desqualificadas e quando a gente começa a pensar, eu quero falar do reino de Deus, mas no mundo que nós vivemos mesmo, quando a gente pensa em pessoas desqualificadas para viverem aqui, a gente pode pensar, às vezes, de pessoas como Hitler, né? Sim. Osama Bin Laden, enfim. Se a gente for para tempos bíblicos, a gente pode lembrar de Herodes, de Nero, né? E, e assim, porque são figuras muito marcantes para o mal, né? Isso, e que judiaram, realmente mataram muitas pessoas inocentes, né? Não fica impune uma situação assim, né, Mirs? Então, mas nós queremos falar hoje quando uma pessoa se desqualifica para viver no reino de Deus, aquele reino que Jesus trouxe para nós, né? E uma dessas figuras, e que é muito incomum a gente ouvir falar sobre ela, né? Sim. Foi um desafio para nós hoje, essa conversa, é né? verdade. Porque nós vamos falar de Judas Iscariotes, né? Sim, é. Um discípulo de Jesus que não foi qualificado, que se desqualificou, Isso. né? E ele teria tudo para dar certo, porque o nome Judas, né, vem de Yudá, né, de Judá, que é abençoado. Então, como que um nome que vem para ser abençoado se desqualifica, né? Pois é, e tinha outro Judas também, né? Tinha. Esse era o Judas Iscariotes, né? Então, mas eu vou ler para vocês o texto que vai apoiar a nossa conversa. Está lá em Lucas, capítulo 6, começando no 12, que diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E é dele que nós vamos falar. Né? Exatamente. E aí até tem uma coisa que acho que é em Mateus que fala, assim, quando ele... Porque Jesus realmente escolheu todos os 11. Mas teve um que até Jesus comenta, que ele se achegou, o Judas, ele veio e falou assim, meio que num tom, porque ele já tinha a essência assim, então eu vou estar com você, assim, o Rabi, né, que ele chamava, professor. Então, assim, até vai ser muito bom para vocês eu estarem aqui, né? Tipo, desde o começo já foi assim. E não foi basicamente um chamado de Deus para ele, né? De Jesus para ele. Eu acho que sim. Foi sim, Eliane. Sabe por quê? É que quando a gente vai falar de Judas, eu digo que é um desafio, porque dá um nó na cabeça de muita gente. É uma porque situação... o que vai pegar mesmo é assim, como é que alguém que andou com Jesus durante o mesmo tempo que os outros, né? Ouviu Jesus, viu Jesus fazer tantos milagres, né? E foi até alertado por Jesus que ele iria traí-lo. Na quinta-feira da Santa Ceia, ele sabia. E fez, né? Fez assim. Com tudo isso ele fez. Então, a gente pensa, talvez aqueles que estudem mesmo, mais num seminário teológico, possam trazer outras coisas, como você está trazendo algumas coisas que às vezes não está dentro da palavra, mas que pode ajudar. Sutilmente, né? E que pode ajudar a entender um personagem. Talvez, mas isso aqui não é um seminário bíblico, isso é uma conversa para a gente ponderar o que a gente aprende com essa situação
que está ali, com aquela que a gente pode medir e ver, né? Dentre todos que deram certo, por que um não, né? Senão você pode até falar, poxa, era a injustiça de Deus trazer... parece que ele foi manipulado. Se já era para ele trair, que ele chegou ali sem opção nenhuma. Mas não, não né? é, por isso que a gente conversa mesmo, por isso que vale, né? a conversa. Então, mas justamente por isso que a Eliane falou, aqueles que dizem assim, mas Judas estava destinado a ser traidor. Isso. Eu gostaria que a gente ponderasse muito bem, né? Para a gente não pensar assim, olha, alguém nasceu com esse destino e não tem mudança. Vamos ver os motivos certos, né? Que o porque ele tinha, já vamos dizer assim, uma tendência, né? um pensamento que eu acho que desde o começo, como Jesus era muito perspicaz, já percebeu que nele tinha alguma coisa que deixava dúvidas, porque todos chamavam ele de Senhor, ele chamava de professor, né? Quer dizer assim, de rabi. Então, assim, ele já dava sinais de algumas mas eu coisas, acho que aquilo, né, que a gente pode apoiar de verdade é o que está escrito, e está no mesmo livro de Lucas, e eu vou ler para que você não tenha dúvida. Lá em Lucas 22, está escrito assim, começando no 1. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. E eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo sem causar tumulto. Então, a palavra é muito clara do motivo que fez com que ele fizesse isso. Diz assim, Satanás entrou em Judas. Isso, e aí que a gente também entende o pensamento dele sem... por exemplo, já antes do Satanás, e que você vai falar, Deus já sabia que ele ia trair, né? Claro que sabia, porque Deus sabe todas as coisas. Isso, então, mas então tirou dele a chance de não, né? Tipo assim, não. Deu, né? a chance de. Isso, muito pelo contrário. Deu a chance de. Exatamente. Justamente por Deus conhecer o fim de todas as coisas, na palavra está escrito, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, esse todos engloba todos. Então, a gente entende que Deus sempre vai dar chance para todos. E né? tinha na época, eu acho que é interessante a gente trabalhar, que é sabido, que um grupo de judeus queria, vamos dizer, subir ao poder, e sabia que estava para vir o Messias, porque as profecias vinham se cumprindo e tudo indicava que viria, né? Que Jesus nasceria, que viria o Messias. Então, tinha um grupo esperando isso. Né? Mas eles esperavam outra coisa. Isso que eu ia falar. Só que talvez, e a gente não pode ter certeza disso, talvez que Judas fizesse parte desse grupo. A esse grupo, com certeza. Que preferia um Jesus mais altivo, mais revolucionário. Na verdade, e ele era antítese disso, né? Na verdade, sabe, um poderoso. Isso, ele viria com poder tirar Israel daquela situação. Isso. Né? Ele poderia ter no fundo dele essas ideias. Mas quando diz que Satanás entrou em Judas... daí perdeu tudo que é eu quero falar para você, né? que a Bíblia, quando fala nisso, ela diz assim, a Bíblia diz que nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a porta do nosso coração. Ele diz, eu estou à porta, bato, você precisa abrir. Nós podemos abrir o nosso coração para Jesus, mas também nós podemos abrir o nosso coração para o inimigo. Porque já diz a Bíblia também, que ele ruge ao derredor. Se você der brecha, está andando ao redor da Eliane, de mim, de você, de todo mundo. Então, qualquer um de nós está sujeito a isso, que a Bíblia diz que ele vai depender exclusivamente de cada um de nós aceitar ou não. Aceitar. E aí é que talvez Jesus se entristeceu, né? Porque Jesus sabia que ele tinha a chance de ir para lá ou para cá, né? E vou te falar que não é só com ele. Jesus se entristece com cada um. Todo mundo. A quem é dado uma chance e a pessoa faz justamente o contrário, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque nós temos uma mente... Gente, o Evangelho fala que
quando nós conhecemos Jesus, entregamos a vida para Ele, nossa mente precisa ser renovada. Renovação Porque da a mente. nossa mente... E não se amoldar né? ao mundo. Na época, o mundo era combater Sim. os romanos, né? Que, Sim. em essência, eles não queriam. Não queriam. E aí... Então, tudo tem a ver. Se a gente trouxer para os nossos dias, por exemplo, como Satanás pode mexer e de maneira tão sutil, às vezes, porque a Eliane está falando uma palavra que é muito legal, que é sutileza. Porque crente diz não a tudo que é escancaradamente isso, né, que pecado, tá fácil, né, que dá fácil. Né? É. E daí a gente tem que pensar. Mas vamos pensar assim. Você está andando pela rua e encontra uma carteira de dinheiro. Isso. Que tipo de pensamento pode vir na sua mente? Isso, exatamente. O primeiro pensamento é assim, nossa, que sorte que eu tive. Achei tudo isso. É um pensamento normal, né? Sabe? Principalmente se você estiver precisando de dinheiro. Né? Você vai falar, agora todo achei, mundo é meu, né? E tudo mais, né? É um pensamento que pode ser. Lógico, mas né? aí, você pode também ter outros moral, pensamentos. Né? Você pode pensar assim, alguém perdeu essa carteira, ela não é minha. Ela não me pertence. Por essência, não é minha. Esse dinheiro vai fazer falta para quem perdeu, tá? Exatamente. O que eu estou dizendo para você é que existem maneiras e maneiras de a gente conduzir um pensamento, sabe? E, na verdade, o pensamento é que vai nos qualificar ou não, né? E vai dando, eu diria, combustível para as ações futuras, para até que você chegar a vias de fato. Porque às vezes começa com uma fagulha, né? Aí você vai dando alimento para aquilo. Na verdade, eu tenho que pensar assim, em relação a esse exemplo que eu dei. Primeira coisa, passei a desejar e querer uma coisa que não é minha, que é do outro. Que é do outro. Né? Exatamente. Eu estou querendo o que é do outro, tá. Agora, vamos supor que seja uma carteira que só tenha dinheiro. Não tenha uma anotação, não tenha documento, não tenha nada, tá? Aí não tem nem do que se discutir. Se não fosse você que achou, seria outro. O que você vai fazer? Você pode perguntar de certo, tentar, né? Porque as pessoas fazem isso. Alguém, ou se aparecer alguém olhando e tal, e você vai testá-lo. Né? Você vai dizer quanto tinha, o que é que tinha aqui dentro, né? Ou qualquer coisa assim, para saber. Mas se não aparece nada e não tem, tudo bem. Nós estamos falando quando o que te desqualifica. Falar, não, porque tem gente que simplifica assim, achado não é roubado. Né? Quem mandou ele perder? Né? Mesmo que você saiba, né? Às vezes não tem culpa, não tem, né? Isso. Mas, porque João, ele vai deixar mais claro ainda o que eu estou te falando, porque João 13:2 diz assim, enquanto jantavam, o diabo havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Então, a Bíblia diz claramente que o Satanás colocou esse sentimento no coração dele. Agora, Satanás pode colocar esse sentimento no seu coração, no meu ou no da Eliane. Cabe a nós falar assim, não, escuta, não é de Deus. Não. Aqui exatamente. Não é isso? Discernimento, né? Discernimento. Na hora certa, você vai falar, peraí, mas assim, eu não vou fazer isso. Pode ser até, no caso ali, né? Que eu queira ele acolheu essa ideia. Exatamente, mais guerreiro, mais forte. Mas ele é assim, mas eu vou aceitá-lo do jeito que ele enfim, né? E ele resolveu enfim, ele aceitou. Você tem que pensar que ele aceitou, né? Sabe? Em relação, tem a escolha é sua, né? Em relação ao demônio comandar essas coisas, como eu falei de Hitler no começo, que ele era realmente desqualificado para comandar alguma coisa, Sim. Os biógrafos deles, alguns biógrafos dele, diz que quando ele falava em público, a voz dele era demoníaca. Não era a voz natural. A entonação, a postura tudo era de alguém que estava possuído pelo demônio, como nós crentes acreditamos que aquele que dá passagem, autoridade para o demônio ficar, porque ele o demônio só não fica um possesso aquelas pessoas que têm realmente o Espírito Santo de Deus dentro delas. E ali, na situação do Hitler, tem assim, algumas coisas que o demônio é esperto, ele vai agir naquelas pessoas que têm aquelas feridas chaves, né? Por exemplo, ele era filho bastardo de austríaco, então ele já tinha um ciúmezinho dos judeus, né? Ele era portador de sífilis. Sífilis, daquilo devia doer, machucar, de uma época que nem se falava em cura nem e se nada, falava né? em cura e nada. Ele foi escolhido, né, pela cúpula lá,
por essa tendência a já ser meio descontrolado e já ter essa... Porque eles fizeram num bar, né? Viram ele falando e aquela coisa toda. Como então, você assim, diz, ele foi o escolhido, né? Junta esse antecedente. A gente vê esse antecedente em Judas também. Desgovernado. Isso. Porque Judas, por exemplo, quando é quebrado aquele o vaso de alabastro da Maria. Não sei o que os outros pensaram. Vamos supor que possa até alguém pensado. Mas ele foi o único que teve a coragem de externar e mostrar o que estava dentro dele. Falar, olha que desperdício. Na verdade, ele estava falando, olha, esse cara que está aí, Jesus, não merece isso não. Não era o que leva a gente às vezes a pensar. Ele fez uma balança... Porque ele era tido como se fosse o cara das finanças, não, né? Ele era das o que finanças lá, das finanças. Da bolsa. E até ele poderia ter sido, e era um escriba, então ele tinha a intenção, devia ser muito racional, né? Já a coisa assim. Então ele estava vendo que aquele dinheiro se revertido para os pobres. Então, assim. Estava vendo como um desperdício. Desperdício. Para Jesus, né? E não como. E talvez para os pobres, como você disse, nem fosse para os pobres. Como ele cuidava da bolsa, talvez ele pudesse ficar com pouco. Com dinheiro, aí a gente não... Também, a gente não sabe. Não sabe, mas ele tinha essa visão financeira, ele tinha essa visão mais reacionária da coisa, né? Não tinha uma visão emocional de atingir o outro, né? Outro. Queridos, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já, tá? A Moldari é a loja que oferece opções variadas para decoração. Quanto aos quadros, estes são montados de maneira personalizada para adequar e dar requinte à sua casa ou empresa. Os objetos de decoração vão desde cerâmicas à sofisticação dos cristais, esculturas, colares e muito mais. Para completar, temos uma gama variada de flores e folhagens permanentes que dão um acabamento perfeito para a sua decoração. Venha conhecer a loja e escolher tudo o que precisa para deixar o seu espaço mais belo e acolhedor. Além do que se vê. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um único propósito e que seu valor é único. Estamos de volta e é um assunto assim, ele é empolgante de um lado, né? Sim. Complicado de outro. Porque uma escolha de Jesus, na verdade, quando ele escolheu esses 12, a gente olhando para o perfil deles, eram homens absolutamente comuns, né? Simples. Da maioria dos pontos de vista, de todo ponto de vista de uma nação ali, eram bem comuns mesmo. Eram até tidos como, na época, como os inferiores, porque eles não tinham eles não eram alfabetizados. Um era médico, né? E outro... mas depois, o Lucas não chegou, não foi nos primeiros. O Mateus, que era um coletor de impostos, veio né? Depois um pouco. Os primeiros foram os mais então, simples. Na verdade, mas nós entendemos que aqueles que Deus chama, é Ele que qualifica. Então, Ele chama de qualquer jeito e vai qualificar, sabe? Já que foi Deus que escolheu, né? E homens comuns podem ser transformados. Sim. A gente viu no que foi o Pedro do começo, no que virou Pedro depois. E né? Às vezes esse homem comum que se deixa transformar, que se deixa moldar, né? Como Jesus às vezes fala do vaso também,
talvez ele seja assim mais aberto, mais necessitado, mais ávido por essa mudança, né? A gente Claro, estava até comentando, às Hum. vezes uma pessoa que se sente forte, Judas como era um escriba e gostava das finanças, às vezes fosse muito mais fechado para esse amor, para esse trabalhar de Vai Deus, se né? doar Vamos dizer, mais repartir, resistente, né? não sei se mais arrogante, É. né? Mas assim, essas as Mas o coisas. certo é que Judas estava lá o tempo O todo. tempo todo. Então, ele foi tão ensinado quanto os Quanto os outros. outros. Ele viu Jesus, por exemplo, pregar, ensinar, curar, expulsar demônio, né? Então, ele, que era um que devia estar pronto para expulsar o demônio, fez o contrário. Aceitou o demônio, né? Aceitou Foi o demônio, recipiente né? do demônio. E olha só, eu vou continuar lendo para você, porque nós não é uma conversinha sem apoio bíblico, tá? Isso, não. João 6, 70 e 71 diz assim: Jesus lhes respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveriam de traí-lo. Queridos, como nós já falamos, todos nós estamos sujeitos a ser testados, Certamente. né, pelo diabo, sabe? Do jeito que Judas foi. E a gente vai ver, e eu quero ler mais isso para você, como uma cegueira espiritual, às vezes, pode tomar conta de alguém. Né? Quando a palavra de Deus fala no penúltimo encontro de Judas com Jesus, foi numa ceia. Jesus estava com Judas nessa ceia, olha o que aconteceu ali. Mateus 26, começando no 20. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto eles comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: sei que não sou eu, Senhor. Ele lhe respondeu: quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito, ao seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor que ele não tivesse nascido. Também Judas, o verso 25 diz assim: também Judas, que o estava traindo, disse: sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: sim, é você. Sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês, porque alguém às vezes diz assim: ele nasceu para isso. Não. Ele teve oportunidade. Talvez essa ceia, ele está dizendo assim, sabe por que Jesus disse sim, é você? Porque Jesus estava falando: eu te dei chance, você andou comigo, eu te dei todas essas chances. Te amei, porque da parte de Jesus, ele amou verdadeiramente, como amava os outros. Aí é como Jesus falava: então você não vai mudar mesmo, porque Deus sabe todas as coisas, vai e faz o que você tem que fazer. Né? Vai, não é assim? você tem que fazer, exatamente. Não vai mudar mesmo, né? Sabe, porque quando nós estamos sendo controlados pelo inimigo, e a gente deixou claro que Judas foi tomado por Satanás, sim, na hora. Quando a gente é tomado pelo inimigo, o coração da gente se endurece, você não escuta mais nada, sabe? Uma cegueira cegueira espiritual. Judas não queria ouvir nada, né? Levanta-se fortalezas, né? E não consegue discernir. Eu não sei quanto a você. Eu não sei nem você. Você já teve contato com alguém sobre o controle total de Satanás? Né? É horrível de ver, porque a pessoa não tem, ela está afundada nas trevas, ela não mostra uma coisa que seja aproveitável, né? Ele foi uma escolha de Judas, como todos nós podemos escolher. Nunca ninguém pode falar assim: coitado, ele nasceu marcado para isso, ele não teve escolha. Não, todos nós temos escolhas. Todos temos escolha. Sabe, a palavra de Deus está escrito lá, sabe? Porque muita gente diz: mas era profético. Bom, profético no sentido que Deus sabia que iria ser traído por ele. Deus sabia que ia acontecer. E vamos supor que se ele não escolhesse não trair, aí estaria um outro lado visto, né? Claro. Que seria uma coisa boa. Não. Como Saulo. O Saulo, quando foi chamado, vamos dizer, Deus sabia que ele ia atender, ele ia ser Paulo. Mas vamos supor que ele não tivesse se convertido ali. Né? Mas foi mostrado todas as coisas. Porque a Bíblia, então, gente, ela não coloca... uma pessoa como vítima do destino. Do destino, não. Você nunca pense nisso, sabe? Ou então uma pessoa sem controle nenhum dos seus atos, né? Porque, primeira coisa, Judas seguiu Jesus porque ele quis.
Exatamente. Porque ele quis. Ele se Foi chegou vontade dele seguir Jesus. Aceitou. Tá? Como a Eliana disse, se a princípio, vamos supor que a princípio, agora nós podemos até... Se a princípio ele falava assim, bom, eu vou até seguir porque todos eles estavam esperando o Messias. De maneira diferente, mas todos eles, estavam. Porque isso era promessa lá do Antigo Testamento. O Messias viria. Então tinha uma turminha que achava que ele viria como um general poderoso, queria fazer uma guerra, ia tomar força, ia restaurar o Estado de Israel, acabar com os romanos, enfim. Cada um podia... Outros, mas vi dessa maneira, de Nazaré, como diz, como pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Vir dessa maneira, pobre. Deixou se convencer, né? Porque ele viu todos os milagres, ele acompanhou. Tudo. Basicamente, ele ouviu, porque é impossível, eu fico imaginando, assim, é impossível você estar com Jesus e não deixar se envolver, né? Não ser verdadeiramente tocada pelo Espírito Santo, né? Pelo amor dele. E ele não se deixou. Não, né? Sabe por quê? Eu tive uma experiência, até já contei isso, uma pessoa... do meu relacionamento, que viu coisas, Jesus fazer coisas que eu não vi ainda, e posso ver. Mas ele viu, por exemplo, cego enxergar, cego de nascença. Ele viu num culto a pessoa ministrando em nome de Jesus e aquele cego sendo curado instantaneamente e enxergando instantaneamente. E eu já falei para vocês que isso é milagre mesmo, porque alguém que nasceu cego, e que se de alguma forma ele conseguir enxergar, vamos supor, por uma cirurgia, alguma coisa, uma troca de globo ocular, ele vai ter que aprender a ver. Olha, sabe? Porque ele tem que aprender. Aprender a ver. Porque ele não tem ideia de nada, sabe? Por exemplo, esse estúdio tem o quê? De altura? Cores, sabe? O cego não tem, eu posso falar para ele, eu só posso dizer para um cego a altura até onde ele... a altura dele. Onde ele pode estender a mão. Então, tem uma porção de coisas, sabe? Você pode ter descrito uma borboleta na mão. Se ele nunca pegou uma, se aparecer uma voando, ele tem que aprender, dar nome. E essa pessoa disse que a pessoa tinha nascido cego, passou a ver instantaneamente e sabia ver. Enxergava tudo, sabia o que estava chegando. Milagre mesmo. Aí eu falei, nossa, uau! Eu falei, e daí? Você caiu, ficou prostrado no chão, adora Jesus para sempre? Ele virou para mim e falou assim, hoje eu sou um crente frio, sabe? Olha. Sabe? Que tenho que pensar nisso várias vezes, porque a minha fé esfriou e confessar, eu falei, gente, não pode. Não pode. Quem viu o mar se... Dura serviço, né? Dura serviço. Gente, mas o povo que viu o mar se abrir, não durou nem... Esse aí demorou anos ainda. Aquele povo foi só 40 anos. Batou 40 dias depois que o mar se abriu para começarem a murmurar, né? Sabe? Então, vamos supor... Que é duro, né? Então, quando você está tomado pelo inimigo, Judas podia ter mesmo... E a gente nunca vai saber o conceito a respeito, qual era o conceito verdadeiro que ele tinha dele, né? A verdade dele a respeito de quem seria o Messias. Se ele se decepcionou com esse Jesus ou se foi só coisa do inimigo. Mas que ele tinha escolha, tinha. Isso que eu ia falar, pode ser até os dois. Vamos supor que em momento algum ele se deixou converter por Jesus, porque senão ele não teria feito o que ele fez. E aí o diabo já aproveitou que ele era assim mesmo e usou. Sabe? Mas isso, ele gente... poderia ter se convertido. Mas ele é igual a qualquer um crente. Qualquer crente que se deixa... Que vá ter a mente dividida. Porque a Bíblia não vai falar do homem com ânimo dobre, com a mente dividida, né? São aqueles que abandonam a fé. Isso até que Jesus fala que é pior, né? Do que o que nunca viu e aquele que viu e deixou bem passar. Isso. Porque hoje a gente conhece, por exemplo, pregadores do Evangelho, homens que caminharam com Jesus, que tiveram uma vida ilibada, considerados quase santos, um dia caírem e não levantarem nunca mais, porque realmente... fizeram essa opção. Não é isso? Exatamente, não está aí? Tá. Então, algumas coisas que, né? O comprometimento de Judas com Jesus, tá? A gente vai pensar assim, os outros discípulos, ele usou, deixaram tudo para seguir Jesus, tá? E Judas se envolveu nesse ministério, tá? Ele se envolveu, ele foi chamado... não tinha como ele não saber o que todos eles sabiam, não é verdade? Sim. Se Deus disse assim, em meu nome vocês vão fazer
expulsar demônio, vocês vão curar, e vão fazer obras maiores ainda. O próprio Judas isso estava à disposição dele. E ele não quis. E exatamente, tinha uma coisa assim, ele sempre foi muito calado, né? Poucas falas dele na Bíblia, assim, não era tão próximo. Você vê assim que ele estava, mas ele se resguardava, ou não sei se, ou ele ficava meio de canto, ele não se envolveu demais no ministério. Né? As minhas perguntas a respeito dele são bem mais simples. São as perguntas que dizem assim, como é que uma pessoa que viu pão e peixe sendo multiplicado assim de maneira inacreditável. Inacreditável. Tá? Como é que alguém que viu, né, ressuscitar Lázaro, ressuscitar uma pessoa, ele estava lá, né? Como é que quem vê essas coisas pode fazer o que ele fez? Então, são coisas, né? Ele ouviu tudo, ele ouviu o Sermão do Monte, tudo aquilo que a gente conhece da palavra, ele viu isso pessoalmente, né? Ele ouviu contar parábolas a respeito do filho pródigo, estava aí a chance de assimilar e falar, olha, uma pessoa que peca tem chance. Tem chance. Olha a chance do filho pródigo, ele nem se sentia pecador, pelo jeito, porque sentia, ele não achava que era para ele essa chance. Não, mas não é bem assim, a gente vai dizer, porque a Bíblia vai contar que ele se arrependeu. Né? Não conta, depois de tudo isso, do que aí ele viu, né? Ele viu que as coisas, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu, a gente vai pensar assim, daí, mas se arrependeu tarde demais? Porque ele foi lá e levou as moedas de novo, falou, tá aqui, gente. Ele jogou, ele devolveu, né? Eu não quero. Sabe que as pessoas falaram, problema seu. Sabe? Até eles compraram um terreno lá no vazio cemitério, né? Problema seu, sabe? E nem era tão alto o valor, né? É problema seu. Aí a palavra vai dizer que ele ficou tão... transtornado e que ele foi e que se matou, se suicidou. Vou te dizer ainda por que isso aconteceu, né? Você vai dizer assim, arrependeu tanto a ponto de fazer isso. O mesmo demônio que tinha entrado nele deve ser aquele que deve ter dito para ele assim, viu o tamanho da besteira que você fez? O acusador, né? O acusador. Para você não tem mais jeito. Vai e se mata, sabe? Porque se o diabo não tivesse lá, o arrependimento dele seria aceito por Deus, como sempre. Pedro não se arrependeu? Alguns deles se afastaram, tiveram medo. Sabe? Paulo e tantos outros, foi tudo na base de arrependimento. E Paulo, quando se arrepende, diz assim, olha, não interessa. Paulo matou seguidores de Jesus. E olha em quem Jesus transformou, porque ele entendeu que tinha perdão para ele. Né? Então, mas o Judas não teve nem essa possibilidade. Não, porque ele continuou escutando aquele que tinha tomado conta dele. O único jeito, meu filho, é você se matar, porque não tem perdão para isso, né? O diabo aniquila mesmo, né? Conversinha difícil, né, Eliane? É difícil, mas é bom, porque a gente tem chance, né? A gente pode dizer não. A gente pode, nós estamos aí para isso. E te convidamos para estar conosco, né? Porque essa tem que terminar aqui. A gente te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.